Oi, pessoal. Essa atividade aqui é da página 60, certo? Do livro de vocês, tá bom? Ela até tinha no banco de atividades da número 4 da prefeitura. Porém, como nós estamos no livro, eu pedi para vocês não tirarem xerox, tá bom? Não imprimirem também. Então, a primeira atividade aqui, descubra o volume de cada empilhamento considerando o quadradinho como unidade de medida. Então, nessa primeira atividade aí, que é a da página 60, vocês vão fazer o quê? Vocês vão contar quantos quadradinhos tem em cada figura, certo? Porém, tem um pequeno detalhe. Não podemos esquecer que temos que prestar atenção em todos os quadradinhos. Por exemplo, este quadradinho aqui, ele não está solto no ar, esse quadradinho. Ele tem uma base, certo? Ele tem um quadradinho de base. Então, nós temos que contar ele também, tá bom? Esse quadradinho de base, tá bom? Vocês têm que ter uma visão, assim, 3D para vocês conseguirem enxergar a parte de baixo, imaginar a parte de baixo também. Todos eles vão ter uma base, certo? Por exemplo, nessa figura aqui, nessa daqui. Essa fileirinha aqui, você tá enxergando um quadrinho ali, não tá? Porém, ele não tá voando, ele não tem asinha para tá voando, certo? Então, ele tem que ter uma base. Para ter essa base, vocês estão vendo aqui que são 3 fileiras de quadrinhos, certo? Uma, 2, 3. Então, quantos quadrinhos eu vou ter aqui escondidinhos? Eu vou ter 1, 2 e o terceiro aqui de cima que eu tô enxergando, certo? Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou contar esses quadradinhos também. Essa fileirinha de 3 aqui, aí essa fileirinha de 3 aqui, essa fileirinha de 3 aqui, essa fileirinha de 3 aqui e essa fileirinha de 3 aqui, certo? Aí vocês vão contar e anotar quantos quadrinhos tem no total de cada figura, ok? Agora na página 61. A página 61, vocês vão calcular o volume, certo? Das imagens. Como é o cálculo do volume? Eu vou fazer aqui a base, que é o comprimento, certo? Vezes a altura, certo? Vezes a profundidade, que é lá no fundo, que é quando a gente olha como se tivesse um corredorzinho lá no fundo, certo? Ou seja, por que é centímetro cúbico? Porque eu vou calcular 3 números, como eu expliquei para vocês agora. O comprimento, certo? A profundidade vezes a altura, certo? Se fosse o primeiro quadrinho aqui, seria 1 vezes 1 vezes 1, certo? Agora, no segundo quadrinho aqui, vamos lá. Opa. Neste segundo quadrinho aqui. Para mim calcular o volume dele, como que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou contar aqui. 1, 2, 3, certo? Então, são 3. 3 vezes a altura, que é 1, 2, 3. Então, são 3 também, vezes a profundidade, certo? Que é 1, 2, 3 também. Então, vou fazer 3 vezes 3. Vou fazer aqui. Vou fazer 3 vezes o 3 vezes o 3 de novo, que é altura, comprimento e profundidade, certo? Vocês podem colocar o A, o C e o P para facilitar para vocês, ok?
Aí, como que eu vou fazer essa continha? O 3 vezes 3 vezes o 3. O 3 vezes o 3 igual a 9, vezes o 3 igual a 3 vezes 9, 27, certo? Então, vocês vão anotar ali como resposta, aqui, 27 centímetros cúbicos, certo? E assim por diante nas outras duas figuras dessa atividade, tá bom? Aí na outra figurinha aqui, na atividade 2, ó, Carol está completando as caixas transparentes com cubinhos do material dourado, certo? Imagine que Carol completou as caixas. Determine o volume de cada caixa considerando 1 centímetro cúbico. Nessa atividade aqui, então, nós faremos a mesma coisa. Porém, nós não enxergamos todos os quadrinhos aqui para a gente saber qual vai ser o número vezes qual número. Porém, nós temos tudo o que a gente precisa, por quê? Tudo o que precisamos, por quê? Porque nós temos a altura, certo? Nós temos o comprimento, certo? E a profundidade. Então, nós vamos fazer o mesmo esquema que eu expliquei em cima. Altura vezes comprimento vezes profundidade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Beijinho, gente. Tchau, tchau.